Paz do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Amém? Sou muito feliz por estar aqui com vocês nesta manhã. Vamos estar orando para que o Senhor me abençoe. Amém? Senhor, eu te louvo. Bendigo a Ti, Senhor, de uma forma muito especial, Senhor. Porque Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és aquele que move todas as coisas, Pai. Tu sabes tudo, Senhor, e nós não sabemos nada. Ah, Senhor, ajuda-nos sempre, Senhor, porque nós temos fome e sede de Ti, sede da Tua justiça, sede da Tua graça, sede da Tua bondade, Senhor, sede do Teu amor, Senhor, da Tua presença, Senhor, e que é tudo para nós, e é o que nos basta. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã tenha liberdade neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aproveitando que você está em pé, vamos ler a palavra. Lucas capítulo 2, e versículo 21. O cântico de Simeão. Amém? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Podem assentar. Eu só vou pedir, Ronaldo, uma Bíblia para mim, por favor. Bíblia. Eu quero desejar um bom dia a todos os pais que estão aqui. Não posso deixar de falar. Vocês são bênção na vida da vossa família, né, para os vossos filhos e também na vida desta igreja. Que o Senhor abrace a cada um dos pais nesta manhã com muito amor e muito carinho. E que vocês recebam do Senhor aquilo que vocês têm pedido. Amém? Deus é muito bom. Amém, irmãos. Pastor Ivaldo chega na sexta-feira, para quem está esperando ansiosamente. E eu não vou estar aqui na sexta-feira. Então, vocês chamem o Deus das consolações para o meu marido. Amém? Mas no sábado eu estou de volta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a mensagem. Eu estava orando ao Senhor essa semana e esse
Cântico de Simeão estava no meu coração, e eu estava pensando muito sobre isso. Até foi muito interessante que houve assim, uma semana de muitas ministrações parecidas. Eu sei que o Espírito é o mesmo, né? É o que opera em todos. Mas nós tivemos uma quarta-feira aqui, a Kenny até falou sobre isso, e a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações foi assim, uma sequência de palavras durante a semana. E algo que o Senhor começou a falar conosco, a ministrar. Eu até nessa semana eu falei com a Axa, né? Falei, olha, a Kenny roubou quase tudo da minha mensagem. E a Soraya também, e foi uma coisa assim, tudo aquilo que eu vim pensando, né, e meditando, e foi muito interessante que elas começaram a falar. Aí eu disse para ela, eu falei assim, mas eu acho que eu vou lá para o Cântico de Simeão, que está no meu coração também. E vi, né, foi um pouco complicado essa semana, uma semana de muita batalha, mas o Senhor é bom, Ele cuida de nós e Ele nos leva ao lugar que Ele quer que nós estejamos. Amém? É interessante isso. Às vezes nós esquecemos isso. Quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, quem é aquele que cuida de nós, né? Mas Ele cuida em todo o tempo, Ele cuida sempre com muito amor. E Ele nunca nos deixa sem resposta. Amém? Ele nunca nos deixa sem uma palavra sobre determinada situação. Ele nunca nos deixa caminhar na escuridão, porque Ele é a luz. E como luz, Ele ilumina a nossa visão para que a gente veja exatamente aquilo que Ele quer nos mostrar. E aquilo que nós precisamos ver. Amém? E entrando na minha palavra, é comum você, no Velho Testamento, você vê muitos profetas, né? É comum, o próprio Moisés é considerado os maiores profetas de Israel. E ele ouviu Deus e falou com o povo, e normalmente era esse. O papel do profeta era ouvir Deus e falar com o povo. A semana passada eu ainda falei lá em Penafiel sobre Abacuque, né? E Abacuque teve uma posição um pouquinho diferente, porque ele via o problema do povo e falava com Deus. Ele estava um bocado, não revoltado, mas preocupado com o seu povo, e ele queria que Deus resolvesse o problema do seu povo. Então, Abacuque, o livro dele entra assim numa dinâmica muito diferente, que ele começa a ver a situação do povo e começa a falar com Deus. Senhor, você tem que resolver, o Senhor não vai resolver. Até quando, Senhor? Então, essa era a posição de Abacuque. Mas a maioria dos profetas, a maioria dos profetas, o papel, na verdade, do profeta é ouvir Deus e falar com o povo, né? Fazer essa dinâmica. E é engraçado que sempre teve profetas em Israel. No tempo dos reis, no tempo dos juízes, alguns juízes na sua maioria eram profetas, eles falavam com o Senhor, falavam com o povo, julgavam a causa. E trazia sempre ao povo uma resposta de Deus. Depois vieram os reis, e ali sempre tinha um profeta, dando direção, falando com o povo, corrigindo os reis, levando às vezes mensagens pesadas, mas tinha sempre alguém que Deus levantava e que tinha uma visão correta de Deus e levava essa visão ao povo. Amém? No Novo Testamento, a gente não vê muitos profetas declarados, como no Antigo Testamento, mas aqui, nesse caso, nós vemos Simeão era um profeta. E depois
de muitos anos sem se ouvir a palavra do Senhor, né? Teve 400 anos de silêncio, até que Deus falou, né? Mandou Jesus. Então, Deus falou e falou muito claro. E nesse tempo era diferente porque Israel não tinha mais rei, Israel não estava não estava pleno. Na verdade, ele estava subjugado pelo Império Romano e tinha que obedecer aquilo que era estabelecido, né? Era governado pelos Césares da vida. Não havia rei, não havia juízes. E vocês acham que não havia ninguém que falasse do Senhor? Claro que tinha, gente. Claro que tinha. Aquelas pessoas que buscavam o Senhor em todo o tempo. E nós vemos aqui Simeão e Ana, né? Tem uma história de Ana, que era uma profetisa que vivia no templo. E vivia constantemente na presença do Senhor. Ela ficou viúva muito cedo e ela dedicou a vida dela a estar na presença do Senhor. E nós vemos Simeão aqui, na sua plenitude, esperando a salvação de Israel. Ele tinha uma promessa. Amém? O Messias prometido viria. E Simeão sabia que ele viria. Porque a Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. E que ele tinha as coisas reveladas. É interessante que as autoridades espirituais daquele tempo, na sua maioria, estavam bem longe daquilo que é a revelação de Deus. Talvez ficasse só na letra, talvez ficasse só na tradição. E na sua maioria esperava um Messias político. Um rei político. Que viesse e libertasse o povo daquele peso que era estar subjugado a Roma, aos romanos. Era essa a visão, talvez da maioria dos homens de Deus da época. Diferente, gente, dos nossos de hoje. Tanta gente esperando nos homens, nos políticos, esperando a salvação se manifestar na terra, mas da terra, e não entendendo que qualquer resposta de paz, qualquer resposta de salvação, qualquer resposta de mudança, ela só vem de Deus. E nós só vamos receber essa resposta se estivermos ligados no Espírito. E se o Espírito nos mostrar, não existe direção para a vida daquele que serve a Deus, ou para a vida da igreja em geral, ou para a vida, para a terra, para o mundo, uma direção certa se ela não vier do próprio Deus. Não existe ninguém que por suas próprias forças consiga fazer algo. Amém? E esse é um erro que até nós cometemos. Porque às vezes nós queremos resolver os nossos problemas com a nossa força. Amém? Quantas coisas que a gente tenta resolver do nosso jeito e nós quebramos a cara. Essa semana teve uma situação muito simples, mas muito com uma lição tão grande. Nós temos uma irmãzinha que vem aqui na quarta-feira, ela só vem nas quartas. E ela estava tratando dos seus papéis de documentação. E ela é uma pessoa que não está aqui há muito tempo, não tem uma pessoa que oriente. Ela começou a perguntar algumas coisas para mim. Aquilo que eu podia orientar, eu orientei, mas eu também confesso que não sei muita coisa do que está passando nesse momento. E ela, pronto, aquilo que eu pude fazer por ela, eu fiz. E chegou na quarta-feira, ela falou assim, pastor, agora eu preciso ir ao CEF.
e eu vou ao CEF. Eu falei, olha, só procura saber se não tem que marcar para ir ao CEF. Porque, de repente, você vai lá e vai perder a pernada. Pronto, falei isso com ela, foi embora. E na quarta-feira, nós estivemos aqui reunidos e vieram 2 outras irmãs que moram aqui perto, que a gente não conhecia. E, de repente, a Suzana entra na igreja. Entrou, sentou. Pastora, não fui. Vim orar. Vim para o culto. Falei, amém. E foi tão interessante que uma das irmãs que estavam aqui pediu oportunidade para dar um testemunho que tinha resolvido o problema dela no CEF. E sabia todo o caminho. Eu falei, Suzana, tá aí, minha filha, a resposta que você precisava. Aí a irmãzinha orientou a Suzana e a Suzana conseguiu resolver tudo aquilo que ela precisava. Você entende a diferença, gente? Eu fiquei olhando aquilo, Senhor, como o Senhor trabalha nas coisas pequenas. E ela falou assim, ainda bem que eu vim para a oração. Falei, pois é, fizeste a melhor escolha. Ela veio para a igreja e falou, depois eu resolvo isso, não vou perder o culto. Falei, amém. E Deus deu uma resposta para ela, a irmãzinha orientou e ela já está resolvida. Ela me ligou depois, pastora, só falta pagar agora, já está tudo certo. Falei, amém, filha. Isso é o que Deus faz. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um caminho em Deus para toda e qualquer situação. Não existe nada que o Senhor não consiga resolver, fazer ou nos dar uma resposta. Sabe, não tem como, gente. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. E que tem todas as respostas. E que tem um caminho no meio de toda e qualquer tormenta. Ele faz um caminho. A palavra do Senhor diz que Ele faz um caminho no meio da tormenta para nós passarmos. Ele tem toda a resposta. Então, na verdade, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Mesmo quando ninguém está sendo à nossa volta, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos buscar essa instrução, essa graça que nós temos hoje de saber que Deus fala conosco. Deus fala, Deus move, Deus faz milagres. Ele muda a circunstância nas nossas vidas. E a Bíblia diz que Simeão, vivia naquele tempo, um tempo difícil. Um tempo difícil. Mas ele era um profeta ali em Israel, um homem humilde, justo, temente a Deus, e que estava sempre no templo, esperando para ver a consolação de Israel, e era cheio do Espírito Santo. Ele sabia, mesmo que houvesse toda uma situação complicada em Israel, ele sabia que Deus, que é o Deus das consolações, enviaria consolação para Israel. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Num tempo de escassez da voz de Deus, Simeão era cheio do Espírito. E hoje, com a abundância que nós temos da presença, com o Espírito liberado sobre a igreja, nós somos a morada do Espírito. E às vezes ainda vivemos em escassez. O que a Soraya falou. Quem tem fome e sede pela presença. Quem tem, encontra. Quem tem, recebe. Quem tem, vive essa presença. E consegue discernir os tempos e as estações. Tudo aquilo que está à volta. E nós vemos que Simeão vivia num tempo de escassez. Mas mesmo assim, sobre a vida dele não havia escassez.
O Espírito Santo estava sobre ele, sobre a vida dele. E ele era cheio. E sendo cheio do Espírito, ele tinha uma vida reta, uma vida justa, uma vida como tinha que ser. Porque um homem orientado pelo Espírito Santo, ele não pisa fora do risco. Ele é justo, ele é temente, ele é obediente àquilo que o próprio Espírito fala ao seu coração. Porque a palavra de Deus só pode ser verdade para nós, irmãos, quando o Espírito fala ao nosso coração e quando nós entendemos pelo Espírito. Porque se o Espírito não fizer ela brotar no nosso coração e nos incomodar, nós não conseguimos ter a palavra como verdade. Quantas coisas que às vezes estavam na nossa frente, a gente já leu trocentas vezes, sabe de cor o versículo, e de repente a gente não entende. E um dia se dá um estalo assim, você fala, uau, que isso? Onde é que estava isso que eu não tinha percebido? Que resposta é essa que eu tenho na palavra que eu ainda não tinha encontrado num versículo que eu lia todos os dias? Entende a diferença de quando você é cheio do Espírito? Você percebe as coisas. Simão era cheio do Espírito. E ele esperava a consolação para Israel. Ele esperava o nascimento desse menino porque ele conhecia as promessas de Deus. Ele sabia que Deus enviaria o Messias, que o Messias chegaria. Messias era a resposta. Era ungido, era o Salvador, era aquele a quem os profetas haviam falado desde o princípio. Ele era o ápice do projeto de Deus para a restauração da humanidade e continua sendo hoje. Aleluias! Quando o Messias entra numa casa, ele muda tudo. Quando o Messias entra, quando o Messias chega, ele transforma tudo. Aleluias, aleluias, aleluias. E é interessante que ele foi para o templo, como era de costume, e Maria e José levaram o menino para cumprir a lei, cumprir tudo aquilo que era necessário, porque Jesus veio para cumprir a lei, e ele precisava fazer as coisas como tinha que ser, para que se cumprisse tudo aquilo que fora dito sobre ele. É interessante que na mesma hora o Espírito revelou a Simeão que aquele era o menino. Quantas crianças eram trazidas ao templo? Quantos casais chegavam lá com seus filhos? Mas quando o Messias chegou, Simeão olhou, uau, ele chegou. O impacto da presença daquele menino na vida de Simeão foi algo transformador. E ele olhou para aquilo e disse, cumpriu. Cumpriu. A promessa cumpriu. Oh, aleluias. Ele pegou aquele menino, ele tinha nos seus braços o Cristo de Deus, a consolação de Israel. Aleluias! E quando ele viu o cumprimento da promessa, a Bíblia diz que ele foi tomado de intensa alegria e profetizou. Aleluias! 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 E é interessante que a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Senhor. Agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram. Porque havia uma promessa sobre a vida dele, que ele veria o Messias antes de ver a morte.
Havia uma promessa sobre a vida dele e ele cria. E ele era um ancião, uma pessoa avançada em idades, mas ele ia no templo sempre, porque ele cria que a promessa haveria de se cumprir na sua vida. Deus falou, Deus vai cumprir. Foi Ele que liberou essa promessa sobre a minha vida, então essa promessa vai se cumprir. Aleluias. Aleluias. E ele agradeceu o Senhor, Senhor, agora eu posso morrer em paz. Porque eu vi a promessa se cumprindo. Aquele momento foi um momento transformador na vida de Simeão. Um momento que tudo aquilo que ele esperava na vida, estava diante dele. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Oh, aleluias, aleluias. Meu pai se desviou assim que casou com a minha mãe. Já falei sobre isso aqui na igreja. Deu golpe, né? Do bonitão que chegou e levou a bonitinha. Só que ele não levou. Ela permaneceu. Ele saiu, mas ela ficou. E o Senhor fez uma promessa para ela, que ela ainda caminharia com ele para a casa do Senhor. Sabe quando isso aconteceu? Meu pai tinha 80 anos. E nós oramos a vida inteira por ele. Mas havia uma promessa sobre a vida dele. E nós queríamos que ele não morreria sem ver o Senhor. E um dia ele encontrou com o Senhor. Da forma mais inusitada, na casa dele. A Hannah tinha, 7, 8 anos. E ela chegou, avô, o senhor tem que aceitar Jesus. E é hoje, eu vou fazer um culto aqui. Ela cantou, ela pregou, ela fez ele levantar as mãos. Ele aceitou Jesus e ela orou por ele. E ele não teve mais como escapar. Porque meu pai era aquele tipo que chegava um pastor na minha casa, ele pulava a janela e fugia. Ele não era nem amigo dos crentes, porque ele não ia na igreja. Meu pai só foi na igreja depois que ele se desviou no meu casamento. Foi entrar comigo. Mas ele não ia na igreja. Ele não ouvia ninguém. Ele fugia. Ele não tratava mal, mas ele fugia da palavra. Ele fugia da verdade porque ele sabia que ele estava errado. Até que um dia o Senhor pegou ele dentro da casa dele. E ele não teve por onde escapar. Depois daquela vergonha que ele passou, ele deu um jeito e foi para a igreja. E minha mãe caminhou com ele ainda esses anos para a casa do Senhor. Até 5, 6 anos que ele ainda viveu. Minha mãe caminhou com ele para a casa do Senhor. Isso é promessa que se cumpre nas nossas vidas. Amém? Amém. Oh, aleluias. E Simeão continua dizendo assim: os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste. Oh, aleluias. Perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. O que Simeão estava querendo dizer com isso? Olha, essa é a salvação que o Senhor preparou para o mundo. Os meus olhos viram a salvação. Ele é luz para os povos que andavam em trevas. A palavra do Senhor diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz chegando. Oh, aleluias! Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, para que nós não andemos em trevas.
Quem anda em trevas anda tateando, anda caindo, anda errando. Mas quem tem Ele não anda em trevas. Aleluias. E a luz para a terra toda. Todos os povos. Engraçado, né? E seria glória para o povo de Israel. Uau! Por Israel chegou a luz para todos os povos. Israel compreendeu isso? Isso foi glória para Israel? Até hoje, está ali um povinho obstinado. Porque não compreendeu aquilo que chegou na vida deles. Sabe por que Jesus entrou na vida de muita gente aqui? Eu já não posso dizer isso porque eu já sou de família. A luz entrou na minha família pelo meu avô. Minha mãe tinha 10 anos. Meu avô aceitou Jesus e minha mãe aceitou junto com ele. E foi a única. Meu tio de 11 não aceitou. E até hoje ele ainda vive. Até hoje ele não serve o Senhor. E tem muita gente orando por ele. Ele já tem 90 e algumas coisas. Ele é diácono no Espiritismo. Alguém que foi junto com meu avô para a igreja, tinha 11 anos. E não aceitou Jesus. Até hoje está lá. Mas a luz entrou pelo meu avô. E todos hoje, da minha família, conhecem Jesus. Não aceitaram Jesus, mas conhecem. Ainda tem bastante gente que precisa aceitar Jesus. Mas a luz entrou na minha família. E quando a minha mãe casou com meu pai, a luz entrou na família do meu pai. Porque ela permaneceu. E ela foi luz na família do meu pai. E meus tios, minhas tias, todos aceitaram Jesus e morreram com o Senhor. Amém? Então você, presta atenção. Você pode ser a luz entrando na sua família. Agora veja se a luz que é em ti não são trevas. Como é que a luz de Jesus está brilhando dentro da tua família através da sua vida? Porque nós somos chamados para ser luz. E nós precisamos refletir Jesus. Não interessa se a nossa família é abençoada, né? Tem problema, né? Mas você é luz e você está lá. E a luz que está na sua vida vai refletir para os outros. E eles podem falar o que quiser de você, mas terão que ver em você um homem justo, temente a Deus e que se livra do mal e que se posiciona como alguém que serve o Senhor. As suas atitudes são geradas pelo Espírito Santo e não por você mesmo. Que o maior problema é que nós queremos agir na nossa força. Queremos até convencer as pessoas que têm que aceitar Jesus. Tem sim, irmãos, mas nós não temos que convencer ninguém. Nós temos que viver Jesus. E quando nós vivemos pela nossa vida, por aquilo que nós carregamos,
Eu era cego, agora vejo. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu fazia coisas erradas, agora eu não faço mais. A minha vida é uma vida de alguém que é reto, temente a Deus e que se livra do mal. Aleluias, aleluias. E é interessante que José e Maria, eles ficaram maravilhados com Simeão. E eu estava me perguntando por quê, né? Como é esse ficar maravilhado? Eu penso que na verdade, o impacto sobre a vida deles foi assim: como é que ele sabe? Como é que ele sabe que esse menino aqui não tem dinheiro, não tem nada, roupa simples? Aquilo que eu sei, porque Deus falou comigo. Maria certamente estava pensando, Deus falou comigo. Deus falou com José. Nós estamos fugindo daquilo que está à nossa volta e não contamos para ninguém o que está acontecendo, porque isso é um mistério de Deus conosco. Como é que ele sabe? Porque quem é espiritual discerne tudo e não é discernido por ninguém. Aleluias, aleluias, aleluias. Simeão sabia, porque era espiritual. E os espirituais entendem o mundo espiritual, entendem o que está passando. E ele sabia que havia chegado o tempo de Israel ser consolado. E a luz estava brilhando na terra. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Aí ele fala que se olha esse aí, ele é posto para queda e elevação. Amém? Até hoje. Quando nós temos um impacto de Jesus na nossa vida, a resposta nossa tem que ser sim. Porque se for não, é a nossa queda. Se for sim, é a nossa elevação. É a mesma coisa. Existe uma vida antes de conhecer Jesus e outra depois que você conhece. Nunca mais você e eu vamos poder dizer que somos inocentes. Nós não somos. Um dia nós fomos impactados pela palavra. Você está aqui hoje, você está ouvindo a palavra de Deus. Você veio sexta, você ouviu a palavra de Deus. Você veio domingo passado, você ouviu a palavra de Deus. Você não é mais inocente. O que você vai fazer com a palavra que você ouviu vai servir para a sua queda ou para a sua elevação. Ou você vai mudar de vida e vai ser quem o Senhor realmente quer que você quer, ou você vai cair ainda mais, sinto lhe dizer. Um abismo chama outro abismo. Ou você anda com Cristo, conhece a verdade, muda de vida e vai crescendo cada dia mais, ou você vai afundando. Não tem jeito. Não tem como. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Não existe essa liberdade. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu estou no pecado. Hoje ai, que bênção a igreja, amanhã eu estou mentindo. Eu estou roubando, eu estou prostituindo, eu estou bebendo, eu estou fazendo tudo que torna a minha vida uma desgraça. Porque nós sabemos exatamente o que o pecado faz para nós. É gostoso. Uau, é sim. Comer sim. Aquilo que você vê. Aquilo que aparentemente é muito bom para você. Tá, eu vou curtir, eu vou viver a minha vida. E daí? E daí que você está sendo, está caindo. Escolha. É escolha. É escolha, não tem como, gente. Não tem como. Porque nesse momento que Simeão falou isso, começava ali a dispensação da graça. Olha, é para todos. Simeão talvez nem tivesse entendido. Hoje nós entendemos, é muito fácil a gente entender o mistério da igreja de Cristo hoje. Muito fácil, entre aspas, né? Mas a gente pelo desenhar, né, um cadinho assim, o que é o mistério dessa luz para todos os povos, de dois povos Deus fazer um. Porque hoje, gente, não tem privilégio para o judeu. Todos têm que passar pela cruz. Todos têm que passar por Jesus. Às vezes nós olhamos para Israel ainda como um povo, uau, é um povo de Deus, é um povo que tem promessa. Tá, a promessa chegou e eles não receberam. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas nós recebemos a promessa deles. É a promessa deles que move em nós. É a promessa deles que move na igreja. Porque é luz para os gentios. E nós estamos aqui adorando o Senhor por uma promessa que eles não pegaram lá atrás. Aleluias! Aleluia, era para eles sim, mas eles rejeitaram. Nós amamos Israel, amamos. Oramos pela paz de Israel, oramos. Mas eles não são diferentes de nós. Tem que conhecer o Messias, tem que aceitar Jesus, porque senão não vão para o céu. Não vão viver uma eternidade com Cristo. Isso era para ser a glória deles. Imagina se eles tivessem aceitado. Imagina o que seria Israel hoje se eles tivessem aceitado o Messias. Imagina. Mas eles não aceitaram. Podia dizer bom para nós? Não. Bom para nós, de qualquer forma. Mas seria muito melhor para eles se eles tivessem aceitado. E seria bom para nós na mesma. Porque o projeto de Deus ia nos alcançar. Nós fazemos parte. O Messias não era só para Israel. O Messias era para todos e é para todos. Aleluias. 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 Oh, aleluias, aleluias, aleluias. É tão interessante. Eu nem posso olhar para o esboço que eu me perco toda. Gente, eu escrevo uma coisa e falo outra. Não tem jeito. Se alguém quiser comprovar, eu empresto, gente. Está aqui, está escrito. Aleluias, aleluias, aleluias. Não dá. Eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, o cântico de Simeão é algo tão poderoso, mas é algo tão pequeno no sentido, humanamente olhando ali dentro da palavra, que isso passa desapercebido para muita gente. Mas ele revelou num tempo que não se sabia
a maior verdade que podia existir. A maior verdade. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ele diz assim: ó soberano, como prometeste. Como prometeste. Quais são as promessas que o Senhor prometeu a você? O que o Senhor disse que faria na sua vida, na sua casa, na sua família? Qual foi a promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você decidiu? Tá bem, você tem a bênção de Deus sobre essa promessa dentro da sua casa. E você tem que acreditar nisso. Porque aquilo que nós acreditamos, ela torna verdade na nossa vida. Nós esquecemos o que está escrito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não escuta o que o Espírito está falando conosco. Nós lemos a palavra como palavra. É tão bonitinho, né? Isso aqui é um ideal de vida. Uau! Isso é para ser vivido agora. Isso é para chegar em nós agora, porque já chegou. Chegou lá, Simeão viu. Isso é a consolação de Israel, é a nossa consolação. Aleluias. Aleluias. É luz para nós. Nós não temos mais que andar em trevas. Nós não temos que andar tateando no meio dos nossos problemas, tentando achar algo que esclareça, algo que resolva. Não! A luz está em nós. Liga no Espírito que Ele vai te dar uma resposta. Não tem como você não ter resposta se você ligar no Espírito. Deus sabe exatamente como fazer as coisas. Já está feito. Porque as promessas no reino de Deus já está pronta. Às vezes ela passa em nossas vidas porque nós não damos o passo de crer e tomar posse. Eu recebo na minha vida essa promessa. Aleluias, aleluias, aleluias. Gente, Deus é Deus de coisas pequenas e grandes. Eu contei a história da irmã Suzana na quarta-feira. Imagina um Deus que se preocupa com alguém que está perdido fazendo uma documentação. Mas Deus estava preocupado com ela. E ela creu, ela ligou, ela mandou mensagem vários dias pedindo oração, pastora, ora por mim, me orienta naquilo. Eu falei, filha, naquilo que eu posso eu te oriento, mas eu também não sei muito, mas eu estou orando por você. Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir um caminho. E eu vi diante dos meus olhos, gente, presta atenção. Deus colocar uma pessoa aqui, que nunca veio na igreja, para dar para ela uma resposta. Você percebe? O que é isso? Eu sei que para ela é um problemão, né? E para muitos, questão de documentação. Mas eu estou dizendo, um Deus que se preocupa com a tua legalidade nesse país. Ele não vai preocupar com teu filho que está te dando problema? Com a tua saúde que está abalada? Com as necessidades que você tem, que você está clamando a Ele? Este é o nosso Deus. O coração dele está duro para Jesus, não se preocupa, ora só. Ah, ele fala besteira quando você fala, tá bem, não lança a pérola aos portos, deixa ele, deixa ela. Ore,
Peça ao Espírito e você vai ver o que Ele vai fazer. Ninguém pode resistir à ação do Espírito Santo. Ninguém. Vai chegar uma hora que o joelho vai ter que dobrar. E a língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. Aleluias. Aleluias. Gente, nós temos Deus e Deus resolve os problemas. Por que nós esquecemos disso? Não há nada que Ele não possa fazer. Há coisa na nossa vida que a gente nem fala, não é verdade? A gente nem conta. Mas o Senhor conhece os segredos do seu coração. Amém? E a palavra do Senhor diz que Ele revela os segredos dEle para aqueles que o temem. E Ele vai revelar a você os segredos dEle. Se você for fiel, temente, justa e andar no caminho dEle, o Senhor vai revelar a você os segredos dEle. E sabe qual é o segredo dEle? Olha, Ele vai salvar aquele, Ele vai mudar aquele, Ele vai tirar aquele da sua vida, Ele vai curar aquele, Ele vai levar alguns, Ele vai fazer aquilo que é necessário para que a sua vida seja plena aqui. Aí você pode me perguntar, existe vida plena aqui sim, irmãos. O Senhor é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. E quando nós entendemos que o Senhor é o nosso descanso, nós descansamos. Né? Os grandes sofás da vida. Gente, é só chegar e deitar. Você não tem que fazer nada. Nada. Você já fez o que precisava. Agora é você descansar no Senhor. E você confiar que Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a história da tua casa. Ele vai mudar o teu bom marido. Vai ficar melhor. Vai mudar a tua boa esposa. Vai ficar melhor. Ele vai mudar o seu filho. Ele vai mudar a sua filha. Porque só Ele pode. A Bíblia diz que a estultice está ligada ao coração do menino. Mas a vara vai afugentar. Não é vara, é a disciplina. Mas às vezes o Senhor manda a disciplina para as coisas chegarem no lugar. Por que a Síria veio? Por que a Babilônia veio? Eu falei sobre isso semana passada, sobre Habacuque, falei sobre a Babilônia como o chicote de Deus em Israel, para Israel chegar naquilo que precisava, mas eles não ouviram. Até que Deus falou assim, olha, vai ter cativeiro, vai. Não tem jeito. Vocês não escutam. Vocês não ouvem a palavra, vocês não mudam, vocês não tornam fiéis. Vocês não buscam a minha palavra. Vocês não querem saber de nada, então tá bom, vou mandar um cativeiro. Só que é o seguinte, meu cativeiro é amor. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas você vai deixar os ídolos. Porque depois que os babilônios te pegar, meu filho, não tem jeito. E às vezes nós estamos vivendo um cativeiro, os babilônios estão atrás, pisando, sapateando, dando voltinha. Você ainda não entendeu o que isso é cativeiro. Porque há algo que você precisa fazer. Voltar-se para o Senhor. Porque Ele fez a ferida, Ele vai sarar. Tem jeito. Ele quer exatamente isso de você, que você volte para Ele. Que você reconheça os seus pecados. Que você reconheça que você precisa dEle. Porque Ele está pronto para restaurar. Não tem, gente. É o desejo de Deus. Que você esteja bem. Que a sua casa seja restaurada.
É o desejo de Deus, que seus negócios estejam bem, que sua família esteja bem, que todos estejam servindo ao Senhor. Mas você precisa entender isso e ser esse o seu desejo. Porque quanto mais nós andamos para longe de Deus, mais o cativeiro vai apertando. Vai apertando mesmo. Eu sinto lhe dizer, quer dizer, não sinto, né? Eu já falei isso outra vez, não sinto. Porque isso é Deus, gente. E Ele vai te apertar até no último, mas vai te trazer de volta. Aleluias. 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 Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Não tem como. Não tem como. Sabe? Uma coisa que eu olho para Simeão, eu fico pensando, em todo tempo o Senhor tem os seus fiéis. Engraçado, né? Todo tempo. Estava lá Simeão, estava lá Ana. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo por experiência. Tinha sempre um fiel na minha vida, orando por mim. Tinha sempre um fiel no templo. Tinha sempre alguém esperando que o Senhor fizesse. Sabe por que você está aqui? Por causa desses fiéis. Por causa desses profetas que se levantaram e se posicionaram. Eu vou estar na presença do Senhor até que o Senhor faça, até que a consolação venha. Oh, aleluias! Oh, aleluias! E eu te pergunto, nessa manhã, você é esse profeta ou você está dependendo do profeta? Aleluias. Aleluias. Nós precisamos ser esse profeta que chega no templo e que fica lá clamando ao Senhor. Senhor, 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 olha, Senhor, olha. Eu estou aqui. Eu estou com a minha vida consagrada a Ti. Para ter acesso à Tua presença, porque eu quero que a minha casa esteja diante de Ti. Senhor, Tu sabes as minhas lutas, as minhas dificuldades, o Senhor sabe, o Senhor conhece tudo, o Senhor vê tudo, mas eu estou aqui, Senhor. Derrama sobre mim o Teu Espírito, mova na minha vida para que eu veja e entenda o tempo. Aleluias. 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 Oh, aleluia. Seja profeta de Deus nesse tempo. Deixa que o Espírito venha sobre a sua vida. Que o Espírito trabalhe a sua vida. Levante-se como alguém que vai impactar aqueles que estão à sua volta. Levante como alguém que vai levar luz para os gentios. Seja esclarecido na presença do Senhor, para que você possa esclarecer outros. Viva o teu milagre. Viva. Nós não podemos andar com Jesus, andar com o Espírito Santo e vivemos uma vida miserável de tristeza, de sofrimento, de angústia, de reclamação. Gente, pelo amor de Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é? Quem é o Espírito Santo que habita em nós? Hoje está te fazendo falta alguma coisa? Um trabalho? Amanhã você tem 2 para escolher. Aí você vai assim, como assim? Não tinha nenhum, agora tem 2? Pois é. Ai, não tinha jeito de fazer minha legalização. Olha, Deus mexeu lá no governo, eles fizeram uns negócios lá. Vai legalizar um monte de gente. Aproveita o tempo da visitação. Tá bem? As portas estão abertas para a legalização. Corra atrás do que é seu. Corra atrás, vai fazer.
Vai fazer. Entre pela porta, gente. Entra pela porta. A porta está aberta. A porta está aberta. Não sabemos até quando, mas nesse momento ela está. Então faça aquilo que é necessário para que você receba a sua bênção. Ah, não tem dinheiro? Tá bom, nem eu. Mas vai aparecer. Vai aparecer, gente. Porque se você botar o seu joelho no chão e se você clamar, o Senhor vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai abrir uma porta para você, Ele vai preparar um trabalho para você fazer no dia. Ele vai te dar condições de fazer o que é necessário. O problema é que às vezes nós não fazemos o que é necessário no tempo certo. E a visitação passa. Eu tenho uma amiga que conseguiu cidadania, ela e o marido, e não se casaram. Não averbaram o casamento aqui. O marido morreu. Solteiro. Sabe como é que está aí? A ver navios. Sem rendimento, sem seguro, que podia ter recebido. Sem nada. Está lutando. Faz uns 3 anos que ela está lutando e não consegue sair do lugar. Porque nós deixamos de fazer as coisas certas na hora certa. Quem imaginava que ele ia falecer? Ninguém. Mas ele faleceu. Ele faleceu. E por uma negligência. Porque se você conseguiu a cidadania, gente, averbar o casamento é o mais simples. Fez. Entende? Ah, já sou casada mesmo no Brasil, está tudo certo, ok, está bem. Está bem, você está casada. Mas isso é uma coisa tão simples de se fazer, para você estar legalizado. Nós precisamos andar na legalidade. Deus não nos abençoa quando nós andamos na ilegalidade. Aí você fala, não consegui. Tá bem, você não conseguiu até agora. Mas agora tem muita gente conseguindo. Tempo da visitação. Escancarou, então corre atrás. Vai fazer o que você precisa. Porque senão, nós vamos continuar vivendo, e dando volta, e batendo a cabeça, e fazendo as coisas como sempre fizemos, no sofrimento. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você virar uma chave na sua vida, assim, olha. Hoje é o dia de você entender que o Messias chegou. Que às vezes a gente não entendeu isso ainda. Ele chegou. E com ele chegou luz para os gentios e glória para Israel. Luz para aquele que está em trevas. Mas para você que serve o Senhor, glória. Porque quando você ver a sua vitória, quando você ver a sua promessa, você vai glorificar o Senhor. Aleluias, aleluias. Você vai glorificar o Senhor. Imagina, gente, já vou fechar, eu já passei da hora. Imagina a alegria de Simeão. Na velhice. Depois de ter passado uma vida servindo ao Senhor, ele olhar e ver a sua promessa. Oh, aleluias, aleluias.
Imagina você chegar numa altura da sua vida, você olhar e falar, olha tudo aquilo que eu pedi a minha vida toda. Tudo aquilo em que eu confiei, hoje está diante dos meus olhos. Oh, aleluias! Essa tem que ser a sua visão da vida. Eu permaneço fiel, eu permaneço posicionado no Senhor, e o Espírito Santo está sobre a minha vida, e Ele vai mover, Ele vai fazer as coisas acontecer, e eu vou ver. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, aleluias. Veja com os olhos da fé a sua promessa chegando. Veja com os olhos da fé a glória que vai ser quando aquilo que o Senhor te prometeu acontecer. Veja, sinta a alegria antecipada. Oh, aleluia! Sinta a alegria antecipada nesta manhã pela promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Oh, aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! É tempo de buscarmos o Senhor. Não é todo tempo, mas tem tempo que é diferente. Enxergue o tempo que você está vivendo. E eu digo para vocês, sem medo de estar falando besteira, os céus estão abertos. O Senhor está respondendo Deus está fazendo muito milagre na vida de muita gente. Eu estou vendo os milagres acontecendo, as coisas sonhadas chegando, os céus estão abertos. É tempo de restauração, é tempo de restauração, é tempo de mudança, é tempo de mudança, é tempo de salvação, é tempo de milagre. É tempo de chamado. Oh, adore o Senhor nesta manhã se você entendeu a palavra. Porque o Espírito Santo está neste lugar. Está dizendo a você, se você crer, você vai ver. Não espere ver para crer, não. Creia e alegre-se no Senhor nesta manhã. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, te louvo, Senhor. Bendigo o teu nome, ó Deus. Engrandeço a ti nesta manhã, Senhor. Porque tu és um Deus poderoso e fiel. Tu és aquele que faz todas as coisas, Senhor. Eu peço, Senhor, que tu venhas abençoar a tua igreja, que venha fortalecer a tua igreja, venha fortalecer os corações nesta manhã, Senhor. Enche-os da tua graça, Pai. Oh, desperta, Senhor, traz a memória nesta manhã as promessas, Senhor. Traz a memória dos teus servos nesta manhã as promessas que estão esquecidas, Senhor. Porque é tempo, Senhor, é tempo de tu realizares, Senhor, na vida deles, Pai, aquelas promessas que foram dadas, Senhor, aquelas promessas que foram liberadas, Senhor, porque o Senhor é Deus e tu não mentes, tu és poderoso. Oh, receba nesta manhã o toque do Espírito Santo na tua vida.